Meu filho gritou comigo por estar atrasada para buscar meu neto. Eu estava sangrando de um acidente de carro. Calei a boca dele. Não foi o joelho ferido ou o ar gelado que mais doeu. Foi a voz do meu filho quando entrei pela porta. A manhã tinha começado como qualquer outra. Preparei meu chá de camomila. Enrolei o cachecol do Ethan do jeito que ele detestava, mas que sempre o mantinha aquecido. Guardei um biscoito de chocolate no bolso do casaco, pro caso de ele ter tido um dia difícil. Passei no café de sempre. Deixei R$ 2 de gorjeta, como de costume. O rádio tocava baixo, quase inaudível, mas naquele dia ouvi a previsão neve leve à noite no condado de Caim, com a temperatura caindo para uns 7 graus negativos. Deveria ter levado isso a sério, deveria ter ficado em casa, mas não fiquei. Por volta das 2h30, as calçadas perto da escola Maple Falls estavam escorregadias, cobertas de gelo negro. Corri mesmo assim, com botas gastas e o joelho já ruim. No instante em que pisei errado perto do mastro da bandeira, caí. Uma fisgada rápida, depois uma queimação profunda na perna, cerrei os dentes e me levantei antes que alguém notasse. Minha calça estava rasgada no joelho, o sangue escorrendo, mas Ethan estava esperando. Ele sempre contava comigo. Mal levantou os olhos quando chamei seu nome, jogou a mochila na minha direção e foi andando na frente, como se fosse o dono do mundo. Eu manquei atrás, o frio cortando meu casaco, o cachecol frouxo. Ele não perguntou por que eu estava mais lenta, não percebeu que eu mal conseguia acompanhar. Em casa, mal fechei a porta quando a voz do Mateus cortou a sala como uma faca. Você está 10 minutos atrasada? Ele ficou lá fora parecendo um órfão. Pisquei, atônita. Não está bem, mãe. Ele disparou, tirando os fones de ouvido como se eu tivesse interrompido algo sagrado. Você tem uma única função. Ethan jogou os sapatos na entrada e subiu pisando forte, reclamando de um tablet descarregado. A Melissa apareceu no corredor, o rosto tenso. Sem nem olhar para mim, o jantar vai estar pronto logo. Eu disse ao Ethan que comeríamos cedo hoje. Minha perna pulsava sob o tecido molhado. Abri a boca, mas desisti. Não adiantava. Passei por eles, em silêncio, deixando pingos de neve derretida no chão de madeira. No banheiro, tirei a calça e lavei o ferimento. O corte estava vermelho, irritado. O sangue seco formava desenhos estranhos, como galhos. Passei pomada e enrolei uma faixa limpa. A pele ao redor latejava a cada batida do coração. Lá em cima, risadas vinham do quarto do Ethan, com vídeos do YouTube ecoando alto. Na sala, o barulho da TV enchia o vazio com sons que eu não conseguia entender. Fiquei um instante no corredor, escutando. Depois, troquei de roupa e fui para a cozinha. Ninguém se deu ao trabalho de arrumar a mesa. Fervi uma panela pequena de sopa, só para mim. Ninguém perguntou o que eu estava cozinhando. Ninguém perguntou por que não fiz para todos. Servi a sopa numa tigela azul lascada e me sentei sozinha na ponta da mesa, colher numa mão, guardanapo de pano na outra. A Melissa estava no sofá, rolando o celular. O Mateus digitava algo no notebook, os fones de volta nos ouvidos. Não sei se ele estava trabalhando ou só fingindo que não me via. O único calor na casa vinha da sopa e do aquecedor zumbindo perto da pia. Então ouvi, baixo, mas claro, ela tá virando um peso a cada dia que passa, Mateus murmurou. Não sei se quis que a Melissa ouvisse. Talvez nem tenha percebido que falou alto. Ela não respondeu, só assentiu vagamente, os olhos grudados na tela. A palavra peso caiu sobre mim mais pesada que a queda de mais cedo. Terminei de comer, lavei a tigela e a sequei com a toalha de girassóis desbotados, aquela que o Ethan gostava quando tinha 3 anos. No silêncio que veio depois, fiquei um tempo na cozinha,
esfregando círculos no tecido da calça. Passei os dedos sobre a faixa no joelho e sussurrei. Eu nem sempre fui tão invisível. Fiz as panquecas favoritas do Ethan, com mirtilos. Ele perguntou se tínhamos torradas prontas. Empilhei a última panqueca no prato, polvilhando açúcar de confeiteiro como ele adorava aos 5 anos. Ele nem olhou, vidrado no tablet. Tem torrada pronta? Perguntou, sem tirar os olhos da tela. Fiquei parada, a espátula na mão. Você gostava das minhas panquecas? Eu disse. Ele deu de ombros. Torrada é mais rápido. A Melissa entrou na cozinha minutos depois, cabelo arrumado, maquiagem impecável. Olhou o prato e arqueou a sobrancelha, ainda fazendo tudo do zero. Sabe que tem mistura de panqueca no delivery, né? É bem mais prático. Ela riu, sem maldade, mas distraída. O celular vibrou e ela já estava na sala antes que eu pudesse responder. Tomei um café, ignorando a dor no joelho. Não parava de latejar desde terça, mas continuei de pé. Sempre estive de pé, mesmo nas piores tempestades. Lá fora, a neve caía suave, cobrindo o quintal com um silêncio delicado. O rádio na janela chiou. Então tocou a voz quente de Nat King Cole, castanhas assando na lareira. Eu costumava cantarolar essa música quando o Carlos estava vivo. Ele detestava músicas de Natal, mas me deixava tocar. Terminei o café e decidi descer ao porão. A Melissa tinha mencionado os pratos de Natal ontem. Estavam lá embaixo, em algum canto. Talvez mexer nas coisas me aquecesse um pouco. O ar no porão era frio, com cheiro de papelão e madeira. Passei por caixas de mudança, um balanço de bebê amarelado, um vaso rachado que eu sempre quis consertar. Os pratos de Natal estavam atrás de uma pilha de latas. Estiquei o braço e vi, então, o canto de uma caixa de metal verde clara com rosas cor-de-rosa desbotadas. Meu coração parou. A caixa de receitas não a abria há anos. O fecho rangeu quando levantei a tampa. Dezenas de cartões estavam lá, gastos pelo tempo. Minha caligrafia, a da minha mãe, até algumas na letra quadrada do Carlos. Toquei os títulos familiares crumble de maçã, macarrão gratinado, o bolo de geleia de morango que o Ethan nunca gostava, mas que eu fazia todo Natal, então achei. Um bilhete amarelado, escondido atrás de uma receita de barras de limão. A tinta estava fraca, mas eu não precisava ler. Sabia cada palavra de cor. Obrigado por me manter vivo, Lena. Ele escreveu isso depois da primeira cirurgia no coração, quando passei semanas acordada, cozinhando pratos sem graça, medindo o sal, escondendo o saleiro, insistindo para ele tomar os remédios. Ele me chamava de chata. Uma noite, deixou esse bilhete na caixa de receitas, não disse nada, só me deixou encontrar. Segurei o papel entre as mãos. Era macio, quase frágil, como algo sagrado. Sentei no degrau do porão, a caixa no colo, e chorei baixo. O tipo de choro que não sacode os ombros, não ecoa pela casa. Só sal e memória. Depois, levei a caixa para o andar de cima e saí para a varanda. A neve tinha parado, deixando uma camada branca sobre Maple Falls. Sentei no banco, a caixa ainda no colo, e deixei o frio entorpecer minhas mãos. Lena! Uma voz chamou. A Nancy estava na calçada, segurando um pote de vidro embrulhado numa toalha. Trouxe um doce de pêssego. Fiz na semana passada. Limpei o rosto rápido e sorri. Que gentileza! Nancy! Ela subiu, olhando a caixa no meu colo. É a sua caixa de receitas, assenti. Só sentindo o frio hoje. Menti. A Nancy não insistiu. Só sentou ao meu lado por 1 minuto. O pote quente entre nós. A porta rangeu atrás de mim. Lena, a Melissa chamou. Pode buscar o Ethan mais cedo na segunda. Tenho manicure às 4. Não me virei.
Só senti de leve. Depois de um instante, abri a caixa de novo e peguei o bilhete. Dobrei-o devagar, com cuidado, e sussurrei. Até o Carlos percebeu uma vez. Eles nunca percebem. A Nancy se levantou, apertando o cachecol. Deu alguns passos, depois virou. Você sabe que pode falar comigo quando quiser. Não era só a camisa. Era o jeito que ele gritava, como se eu fosse ninguém. A casa zumbia com barulho naquela manhã, panelas batendo, gavetas fechando com força, os desenhos do Ethan gritando no andar de cima, mesmo ele devendo estar se vestindo. O céu lá fora estava pálido, frio, daquele azul branco que sempre fazia minhas juntas doerem. A cerimônia de acendimento da árvore era às 4. A turma do Ethan ia cantar Jingle Bell Rock. Ele estava animado, ou esteve, até eu cometer um erro. Esqueci de passar a camisa do coral. Sempre esteve pronta antes, dobrada, pendurada, impecável. Mas aquela manhã, entre os pãezinhos de canela e o pedido de latte desnatado da Melissa, passou batido. Cadê a maldita camisa? A voz do Mateus explodiu no corredor. Estremeci. As mãos enfiadas na massa de pão. Tá na lavanderia. Você ia. Seus passos vieram rápidos, cortantes. Nossa, mãe, você ia. Ele segurava a camisa branca amassada, sacudindo-a como uma bandeira de guerra. O Ethan estava atrás, emburrado, braços cruzados. Você estraga tudo, ele disse. Não gritou, só falou, seco. A Melissa apareceu em seguida, braços cruzados. Você disse que estava tudo certo. Lena. Não consegui olhar para eles. Entrei na cozinha, as mãos tremendo, desliguei o forno, os pãezinhos de canela, meio assados, o cheiro doce, inacabado, só me deixou mais nauseada. O Mateus continuou resmungando enquanto saía. Inacreditável. Encostei no balcão, as palmas pressionadas no azulejo frio, do outro lado da rua. A Nancy estava na varanda, fingindo regar uma planta morta pelo frio. Vi o celular na outra mão dela. Não escondia. Não sei se senti vergonha ou alívio. Fiquei na cozinha até os gritos virarem portas batendo e os saltos da Melissa ecoando pelo corredor. A casa parecia mais fria do que deveria. O aquecimento estava ligado, mas algo nas paredes, algo entre nós, estava quebrado. Depois que saíram, subi as escadas devagar até meu quarto. Abri o armário e peguei minha velha mala azul marinho, aquela que usei quando o Carlos e eu viajamos para as montanhas em 92. O zíper ainda travava num canto. Guardei 2 mudas de roupa e uma foto antiga, eu e o Carlos, num piquenique de Dia da Independência. Anos atrás, o sorriso dele torto, meu cabelo grande demais, parecíamos estranhos agora. Parei no corredor, olhando as fotos de família que não me incluíam, os ganchos na parede, nunca usados para meu casaco, o silêncio que sempre seguia meus passos. Então falei, baixo, firme, como se constatasse um fato. Vocês exigem tanto de mim, mas nunca perguntaram como eu estava. Minha voz não tremeu. Era calma, quase fria. Naquela tarde, fiquei no fundo do parque, vendo o Ethan cantar. Ele errou algumas palavras no segundo verso, mexeu nas mangas. Notei, mas não comentei. Apertei a alça da mala com mais força. Quando voltei, a luz da varanda estava acesa. Subi os degraus devagar, a perna dolorida, a mala batia leve atrás de mim. Então veio a batida na porta. A Nancy estava ao pé da varanda, embrulhada num casaco marrom, as bochechas rosadas de frio. Olhou para mim, os olhos firmes. Você não precisa passar por isso sozinha. Não bati a porta, não gritei. Deixei uma carta e congelei o futuro deles. O sol ainda não tinha nascido quando deslizei da cama. A casa estava imersa naquele silêncio frágil, só encontrado antes do amanhecer
Me movi devagar, cuidando para não acordar ninguém. Até as tábuas do chão pareceram colaborar, rangendo baixo sob meus chinelos, como se me empurrassem adiante. Na cozinha, acendi a lâmpada pequena acima da pia. A luz mal chegava à mesa. Sentei, cruzei as mãos por um instante. Então abri a gaveta, onde guardava papel de carta, intocado há anos. Não listei mágoas, não desabafei, só escrevi perguntas. Vocês algum dia me viram. Importava quando eu sorria, chorava ou sangrava. Sabiam que eu dançava na cozinha quando a casa estava vazia. Não assinei com amor, mãe, só mãe. No andar de cima, ouvia o zumbido leve da máquina de som do Mateus. Ondas do mar quebrando sobre meus nervos gastos. Fechei o papel, dobrei-o com cuidado e deixei sobre a mesa. Então saí, a mala na mão, o bilhete do Carlos no bolso e a certeza de que, pela primeira vez, eu estava escolhendo a mim mesma. O frasco de perfume da Melissa tilintou contra a penteadeira. O mundo deles seguia girando, alheio, sem pausas. Às 7h15, eu já tinha tomado banho, me vestido e colocado meu velho casaco de lã. Lá fora, o gelo desenhava teias no para-brisa do Subaru da Nancy. Já aquecendo na entrada, ela disse que chegaria antes do amanhecer. E chegou. Dei uma última olhada na cozinha. A geladeira ainda exibia os testes de soletração do Ethan, presos com ímãs. A cafeteira, pronta desde a noite anterior, como sempre, por minha conta. Dobrei a carta em 3. Coloquei-a no centro da mesa e a prendi com um porta-copos que dizia: Lar é onde sua história começa. Peguei minha caixa de receitas e a guardei na bolsa. Estava mais pesada que o normal. A Nancy me entregou uma caneca térmica quando entrei no carro. Chá de canela. Disse: Pensei que você gostaria de algo quente. Agradeci baixinho. A caneca aqueceu minhas mãos, mas meu peito ainda estava frio. No banco, o Sr. Howard me recebeu com uma gentileza que eu não sentia há tempos. Senhora Langley, ele disse, me olhando por cima dos óculos. Você sempre cuidou de tudo para o Carlos. Não é assenti? Sim, ele detestava papelada. Ele sorriu, daquele jeito que guarda mais memórias do que palavras. Não demorou muito. Expliquei que queria congelar a conta conjunta. O Carlos a deixou para mim, mas descobri que o Mateus vinha tirando o dinheiro dela no último ano. O Sr. Howard não fez perguntas, apenas me entregou uma caneta e uma prancheta. Quando saímos, o gelo nas calçadas tinha derretido, mas eu ainda sentia frio. Dirigimos em silêncio, num semáforo. A Nancy perguntou: Você está bem? Assenti. Era tudo o que eu podia oferecer. Na minha bolsa, apertava a caixa de receitas como se fosse uma boia salva-vidas. Sussurrei: Espero que leiam a carta, mas ela não é para eles. É para mim. Enquanto isso, na casa, o sol já tinha nascido. O Mateus entrou apressado, de casaco, resmungando sobre precisar de café antes de uma reunião. Chamou uma vez, duas, depois mais alto. Mãe nenhuma resposta. A Melissa entrou na cozinha, o celular na mão, deve estar dobrando roupa ou algo assim, disse, parou. A carta estava lá, intocada, na mesa. Antes que a lesse, o telefone tocou. O Mateus atendeu, o rosto se contorcendo. Como assim? A conta está congelada. Ela congelou. A Melissa pegou a carta, leu a primeira linha, depois a segunda. As mãos tremiam. Ergueu os olhos. Ela foi embora. Ela realmente foi. A casa parecia menor. O aquecedor rangia, mas o silêncio, pela primeira vez, era gentil. Levei uma semana para me acostumar com a quietude. Não percebi o quanto minha antiga vida era barulhenta até acordar na casinha. Nada de Ethan gritando por cereal. Nada de Mateus
andando de um lado para outro ao telefone. Nada de Melissa perguntando se comprei a marca errada de novo. Só o tic-tac suave de um relógio na parede e o canto de pássaros que ainda não voaram para o sul. A irmã, falecida da Nancy, deixou a casa quase intocada. Uma colcha floral na cama, cortinas amareladas que brilhavam com o sol da manhã. O aquecedor chiava como se estivesse nos últimos suspiros, mas funcionava, era o bastante. Passamos os primeiros dias limpando a cozinha. A Nancy cantava com o rádio, músicas antigas dos Carpenters, às vezes Simon and Garfunkel. Ela disse que assar algo aqueceria a casa. Não contei que já planejava isso. Antes, eu cozinhava para preencher o tempo. Agora, assava para me trazer de volta à vida. Primeiro, pãezinhos de canela. Depois, uma torta de maçã com uma crosta que desmanchava como memória. O cheiro escapava pela janela entreaberta. Um cachorro latiu ao longe. A Nancy espiou, o rosto sujo de farinha, e sorriu. Você ainda tem o dom? Disse. No sábado, montamos uma mesa dobrável na feirinha de fim de semana, entre uma barraca de cachecóis tricotados e outra servindo sopa de abóbora. Eu estava nervosa. Minhas mãos tremiam ao arrumar as cestas, mas o primeiro cliente sorriu e voltou na semana seguinte com amigos. Um deles era o Sr. Henrique. Andava com uma bengala. Usava uma jaqueta de couro e um boné que dizia veterano. Seus olhos azuis eram claros, cheios de memórias. Após a primeira mordida num pãozinho de canela, ele me olhou, inclinou a cabeça e disse: Isso tem gosto de 1947. Sorri, sem saber se era um elogio. Ele voltou todo sábado, comprava 2 pãezinhos, um para o caminho, outro para minha esposa. Dizia: Ela morreu em 2008. Como o dela por ela agora? Não dizia muito em resposta. Apenas embrulhava os pãezinhos com cuidado e entregava com um aceno. A Nancy cuidava da parte prática, anotando pedidos num tablet velho que achou numa gaveta. Eu chamava de prancheta mágica. Essa coisa de tocar na tela é bruxaria. Brinquei, batendo de leve. A Nancy quase derrubou o café de tanto rir. Mantivemos o ritmo. Manhãs para assar, tardes para caminhar. A trilha atrás da casa tinha maples despidos, mas imponentes, como guardiões silenciosos. À noite, sentávamos perto da janela com chá, às vezes sem dizer nada. Uma noite, chequei o tablet e vi uma mensagem de voz. Pensei que fosse do coordenador da feira, mas era o Ethan. A voz dele, suave, arranhada. Vó, sinto sua falta. A mamãe diz que você está ocupada. Falei que suas panquecas são melhores que torradas. Não ligo se queimarem. Espero que volte. Não chorei, mas meu peito parecia ter levado um soco por dentro. Mais tarde, enquanto a Nancy secava o último prato, ela disse, quase displicente: Meu filho não liga há 3 anos. Acho que os criamos bem demais. Né, rimos, mas o som morreu rápido. No silêncio, sussurrei para mim mesma. Eu fazia panquecas que ninguém queria. Agora, estranhos fazem fila pelo meu pão. A Nancy entrou com um papel dobrado na mão, sentou, desdobrou e o deslizou pela mesa. Tem uma feira na primavera próxima, disse, batendo no folheto. Pronta para se mostrar, ele bateu na porta como se a casa ainda fosse dele. Mas dessa vez, não respondi de imediato. Estava no balcão da cozinha, amarrando a última fita numa cesta de pães. Pela janela, bandeirinhas de primavera tremulavam sobre as barracas, e o som distante de sinos de igreja flutuava no ar. O aquecedor parou de chiar dias antes. Ou talvez eu tivesse parado de notar. 3 meses atrás, saí com 2 mudas de roupa. Hoje, usava minha blusa favorita, floral, com mangas que dançavam na brisa. Guardava ela para os domingos, quando o Carlos ainda ligava para o que eu vestia.
pensei. Era alegre demais. Usei mesmo assim. A Nancy espiou da varanda, equilibrando uma bandeja de pãezinhos de canela. Pronta, perguntou, antes que eu respondesse. A batida veio de novo, mais forte, familiar. Caminhei devagar até a porta, a mão no trinco. Respirei fundo e abri. O Mateus estava lá, cabelo desgrenhado, gravata torta, a Melissa, atrás, pálida, cansada, segurando a mão do Ethan, ou talvez ele segurasse a dela. Os olhos do Ethan subiram até mim, depois caíram. Oi, mãe, disse o Mateus. Não sabíamos aonde ir. Esperei. Ele hesitou. O Ethan fala de você o tempo todo. Pergunta se você vai fazer panquecas de novo. O Ethan espiou por trás das pernas da Melissa. Desculpa, murmurou. Os olhos brilhando, a Melissa ficou calada. Saí e fechei a porta atrás de mim. O sol aquecia minhas costas. Eu amei todos vocês. Falei, devagar. Ainda amo, mas não vou mais viver sem ser amada. Ninguém disse nada. A Melissa desviou o olhar. O Mateus assentiu, mas para si mesmo. Eles se viraram. O Ethan parou, acenou de leve e subiu no banco traseiro. Não chorei. Dentro, a cozinha cheirava a noz moscada e glacê de limão. A Nancy deixou um papel na prateleira. Era a transcrição de um áudio que ela guardou, agora emoldurado em madeira simples. Nossa liberdade começou ali, ela disse. Suave. Assenti. Na feira, as pessoas chegaram cedo. Crianças corriam com algodão doce. Alguém tocava violão folk perto da fonte. Esgotamos os pãezinhos de canela antes das 10. Perto do meio-dia, uma mulher com mechas grisalhas se aproximou. Segurava um pão de mel e trigo como se fosse algo sagrado. Vi seu vídeo? Ela disse. Aquele em que você falou no centro comunitário no último mês? Sua força me ajudou a partir também? Não soube o que dizer. Então apenas coloquei minha mão sobre a dela por um instante. Foi o suficiente. Mais tarde, enquanto guardava as cestas, vi o carro do Mateus se afastando ao longe. O Ethan, no banco de trás. O rosto colado no vidro. Ele acenou. Acenei de volta. Virei para Nancy, que guardava o último envelope de dinheiro na bolsa. Vamos assar algo novo amanhã. Falei. Ela não levantou a voz. Não implorou para ser vista. Simplesmente seguiu em frente. E pela primeira vez em anos, cada passo parecia meu. Algumas pessoas passam a vida dando, achando que isso é o mesmo que ser amada. Mas quando o amor esquece de dizer obrigado, até o coração mais quente começa a congelar, como uma colcha velha, que já aqueceu a família no inverno, mas foi guardada quando a primavera chegou, até que ela lembrou do próprio calor. Se essa história tocou algo quieto em você, talvez seja a hora de ver quem você deixou de ouvir, ou quem deixou de te ouvir.